Olá pessoal, hoje vamos continuar a falar sobre colisões binárias. Vamos falar sobre um tema bastante importante em teoria cinética, que é o conceito de livre caminho médio. No surgimento da teoria cinética dos gases, houve muita crítica com relação aos primeiros resultados apresentados, as estimativas que foram fornecidas. As pessoas na época não acreditavam que a matéria poderia ser decomposta em átomos e moléculas, como nós sabemos hoje. Algumas dessas críticas estavam relacionadas às estimativas de velocidade média. Nas últimas aulas nós calculamos que a velocidade média das moléculas do ar ou do oxigênio e do nitrogênio, das moléculas de oxigênio e nitrogênio, está na ordem de 500 metros por segundo. Uma velocidade realmente alta, se a gente considera o movimento no nosso cotidiano. Assim, os pesquisadores da época argumentavam o seguinte: poxa, se as velocidades são tão altas, como é que eu explico o fato de que se eu abrir um perfume em uma sala, eu não sinto o cheiro do perfume de modo instantâneo? Por que leva tanto tempo para eu sentir o cheiro do perfume se as moléculas viajam com velocidades tão altas? Para ilustrar essa dinâmica, eu vou apresentar para vocês uma simulação do PET, que nós já mostramos anteriormente. Aqui nessa simulação nós temos uma câmara com determinado volume. O que eu vou fazer aqui, eu vou injetar algumas moléculas para a gente simular uma situação equivalente àquela da abertura de um vidro de perfume dentro de uma sala. Então o que nós temos aqui? Eu injetei uma determinada quantidade de moléculas e vamos aguardar um pouco essas moléculas se espalharem e que uma condição mais uniforme seja observada. Agora vamos fazer o seguinte, vamos simular a abertura de um vidro de perfume. Vamos injetar um outro tipo de molécula na sala. Note que as moléculas vermelhas, elas demoram muito tempo para se espalhar pela sala. Se a gente imaginar uma pessoa que fica posicionada no canto de uma sala ou nessa região do tanque, ela levaria bastante tempo para perceber as primeiras moléculas, para sentir a fragrância do perfume. A partir desse momento ela começaria a sentir. Então note que há um determinado tempo de deslocamento. O deslocamento efetivo das moléculas dentro do tanque ocorre em uma velocidade muito menor do que as velocidades moleculares. Por quê? Porque existem colisões. As colisões freiam o deslocamento das moléculas e, de fato, o deslocamento efetivo acaba sendo muito menor das moléculas vermelhas nesse caso. O fenômeno que está por trás desse deslocamento das partículas é o fenômeno de difusão molecular. Nós vamos voltar a discutir esse fenômeno no futuro. Mas aqui esse experimento ilustra bem o efeito das colisões sobre essa expansão das moléculas de perfume em uma sala. Para derivar o conceito de livre caminho médio ou de caminho livre médio, vamos imaginar uma situação como essa que está apresentada na imagem. Imagine que nós temos um gás e que a gente monitore uma das moléculas do gás e que trace as trajetórias entre colisões. Então, toda vez que a molécula está viajando, a gente traça a sua trajetória e, associado a esse caminho, nós damos um rótulo. Por exemplo, L1, L2, L3. No final, a gente soma todos esses caminhos percorridos entre colisões, divide pelo número de colisões e nós, dessa forma, podemos definir o que seria o caminho livre médio percorrido entre colisões. Podemos também imaginar essa mesma situação se a gente quisesse definir a velocidade média molecular.
Vamos considerar as moléculas como sendo esferas rígidas e impenetráveis, com um determinado diâmetro d, como está ilustrado aqui. Se a gente imagina o contato entre duas moléculas, nós temos a seguinte situação. Veja que os centros moleculares estão separados pela distância d também. Note que nenhum centro molecular pode penetrar nessa esfera ou nessa área que está delimitada aqui por essa linha tracejada. Essa área em 3 dimensões ela é chamada de esfera de exclusão ou volume de exclusão. É um volume não permitido para os centros das outras moléculas. Podemos aqui determinar o volume de exclusão numa situação como essa. Nota que nós estamos, acontece porque nós estamos considerando o modelo de esfera rígida, ou seja, o potencial de esfera rígida. Para o potencial de esfera rígida não há penetração, as esferas são rígidas, como se fossem bolas de bilhar. O volume de exclusão ele pode ser determinado da seguinte forma. Ele é, nesse caso, igual a 4/3 de π vezes d ao cubo. Então aqui nós temos o raio dessa esfera de exclusão é d. O volume de uma molécula seria 4/3 de π d sobre 2 elevado ao cubo. Dessa forma nós temos que o volume de uma esfera é 4/3 de π d elevado ao cubo sobre 6. Melhor, sobre 8. Então isso aqui ficaria, a gente teria 1 sobre 6 π d ao cubo. O volume de exclusão sobre o volume de uma esfera, de uma molécula, melhor dizendo, pode ser calculado então como 4/3 de π d ao cubo sobre 1/6 de π d ao cubo. Então isso aqui ficaria 6 vezes 4, 24, dividido por 3, dá 8. Desse modo nós vemos que o volume de exclusão é em torno de 8 vezes o volume de uma molécula. Agora vamos ver como é que seria a dinâmica de uma molécula quando ela se desloca, né, através de um gás colidindo com outras moléculas. Então aqui nós temos vários centros moleculares. Então temos aqui o centro da molécula, podemos dizer o centro da molécula 2. Aqui temos um centro da molécula 3, aqui nós temos o centro da molécula 4. Vamos imaginar inicialmente que essas moléculas elas estão em repouso. O que nós observaríamos, né, à medida que a molécula 1 que está aqui se desloca? Nós teríamos essa situação aqui, né? A molécula se desloca, encontra a outra molécula, o centro molecular da molécula 2 não pode penetrar nessa região, no volume de exclusão. Dessa forma, observaríamos a colisão molecular e a trajetória seria desviada. Teríamos essa situação aqui. Depois a molécula se desloca por mais um trecho e encontra outra molécula. Da mesma forma, o centro molecular não pode penetrar na esfera de exclusão e ela seria desviada. E assim por diante. Nós teríamos então, aqui a gente poderia definir isso como
um L1, aqui a gente poderia definir isso aqui como um L2, aqui a gente poderia definir isso como um L3. Se a gente fizer isso muitas vezes, a gente tem a soma dos caminhos percorridos dividido pelo número de colisões, e isso me forneceria então o livre caminho médio. Agora vamos fazer o seguinte, imagine que você tem esse caminho tortuoso que é apresentado aqui, que a gente estique isso. Imagine que a gente tem um caminho imaginário, um caminho retilíneo, obtido a partir do esticamento desses caminhos. Dessa forma aqui. Então aqui nós teríamos um volume percorrido bem definido pela molécula 1, ao colidir com outras moléculas. Perceba que o número de colisões ele está diretamente relacionado ao número de moléculas que foram varridas. Esse número de moléculas a gente poderia imaginar assim, olha, quantas moléculas existiam nesse volume. O número de moléculas que existe nesse volume é igual a o número de moléculas por unidade de volume vezes volume, daquela definição que a gente viu anteriormente. Nzinho é o número de moléculas por unidade de volume. Então, o número de moléculas aqui, se eu tenho Nzinho, eu multiplico isso pelo volume, aí eu tenho o número de moléculas total, que equivale ao número de colisões. Qual seria o volume que foi varrido? O volume que foi varrido seria o quê? Seria essa área efetiva que está aqui. Então, a gente teria aqui uma determinada área. Aqui a gente tem uma determinada área, né? Vezes o comprimento varrido. Então, seria essa área. Nós podemos chamar essa área de sigma vezes L. O sigma nessa expressão, ele pode ser definido em termos do diâmetro molecular. Veja que o sigma, essa área, ela tem a ver com a área projetada do volume de exclusão. Que a área projetada do volume de exclusão, ela seria justamente escrita em termos do diâmetro molecular dessa forma aqui, olha. Então a área seria πr ao quadrado, como o raio do volume de exclusão, da esfera de exclusão é d, então nós temos que essa área é πd ao quadrado. Essa área é chamada de seção de choque total. Ou seção eficaz de choque. Ela representa a área disponível como alvo para as outras moléculas. Então é a área efetiva que participa das colisões moleculares. Nós podemos então escrever que o volume varrido ele é igual a πd ao quadrado vezes o L. Quanto seria esse comprimento L que nós temos aqui, né? Quanto seria isso aqui? L tem a ver com a velocidade média nessa situação. Imagino que nós temos aqui aquela ideia, olha, a partícula se desloca com uma velocidade v1, depois ela se desloca com uma velocidade v2, depois ela se desloca com uma velocidade v3. Se a gente tem muitas moléculas, a gente pode pensar na ideia de velocidade média. Logo, esse caminho percorrido ele pode ser escrito em termos da velocidade média da seguinte forma, como sendo πd ao quadrado, a média da velocidade vezes ΔT. Caminho percorrido, né? Caminho percorrido é velocidade vezes o tempo necessário para percorrer esse caminho. Podemos multiplicar ambos os lados dessa relação por n. E com isso, nós temos agora que o número de colisões
é igual a n π d ao quadrado vezes a velocidade média vezes ΔT. Agora podemos utilizar essa relação para definir outras quantidades. Por exemplo, podemos determinar a frequência de colisão ou o número de colisões por unidade de tempo. Então, dessa forma, a frequência colisional ela seria n π d ao quadrado vezes a velocidade média. Então, isso me dá o número de colisões que eu tenho por segundo. O livre caminho médio, então, ele fica definido da seguinte forma. O caminho percorrido médio seria a velocidade média vezes o tempo de uma colisão. Tempo médio associado a uma colisão. Isso também pode ser escrito como sendo a velocidade média vezes ou dividido pela frequência colisional. Assim, sigma, ou o livre caminho médio, ele é a velocidade média sobre n π d ao quadrado vezes a velocidade média. Esse termo vai embora com esse termo. Isso permite que a gente escreva o livre caminho médio por essa relação aqui. O que nós podemos perceber dessa análise? Nós percebemos o seguinte, que quanto maior a densidade, menor o livre caminho médio. É natural. Se você tem mais moléculas, né, o caminho percorrido entre colisões acaba sendo diminuído. Nós observamos também que isso depende do diâmetro molecular. Quanto maior o diâmetro molecular, maior a probabilidade de uma molécula colidir com as outras. Isso significa que o livre caminho médio também cai. Perceba que quanto menor for a molécula, maior é o livre caminho médio. A rigor, se nós estivermos considerando moléculas que são pontiformes, essas moléculas nunca colidiriam, uma vez que o livre caminho médio ele tenderia ao infinito quando o diâmetro molecular tende a zero. Então, a princípio, essas primeiras conclusões estão de acordo com aquilo que a gente espera dessa propriedade, desse caminho percorrido médio, né, durante as colisões. Só que nós fizemos uma suposição, para chegarmos a essa análise, nós consideramos que todas as outras moléculas estavam paradas. E, na verdade, elas não estão. Isso significa que nós, para fazermos a análise de maneira correta, a gente precisa, de alguma forma, incluir a velocidade relativa na análise. Porque supor que todas as moléculas são varridas e todas elas estão em repouso não está preciso nessa análise. É uma primeira abordagem para entender se a análise está na direção correta, mas a gente sabe que o que entra na análise da frequência colisional não é a velocidade média, e sim a velocidade relativa média. Para quantificar o efeito do movimento relativo, ou seja, do fato que as moléculas que são varridas não estão em repouso, considera essa situação aqui. Nós temos duas moléculas, a molécula M1 e a molécula M2. A molécula 1 possui vetor V1 e a molécula 2 possui vetor V2. Vamos assumir que todas as moléculas são iguais, ou seja, que nós temos colisões entre moléculas iguais. Isso significa que M1 é igual a M2. O que nós fizemos ali anteriormente foi determinar a frequência colisional em termos da velocidade média.
O problema é que nós sabemos que as moléculas no processo colisional elas não estão em repouso. Isso significa que a velocidade média não é muito realista. Então precisamos trocar a velocidade média pela velocidade relativa. Ou por G, como nós estamos considerando aqui o G dado pela diferença entre V1 e V2, dessa forma. Precisamos agora escrever G em termos dessas informações que nós já conhecemos, por exemplo, em termos da velocidade média. Nós precisamos obter, né, uma expressão da velocidade relativa em termos da velocidade média, uma vez que a gente conhece, já determinou anteriormente a velocidade média. Ou podemos também trabalhar com a velocidade de RMS. Para fazer isso, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar G escalar G. Ou seja, V1 menos V2 escalar de V1 menos V2. Vou estar nessa expressão. Então, G escalar G daria V1 ao quadrado menos 2 vezes V1 2 vezes V1 escalar V2 mais V2 ao quadrado. Então isso aqui a gente pode chamar de um G ao quadrado. Podemos somar a média agora dessa quantidade. Então a média de G ao quadrado ficaria igual a média de V1 menos 2 vezes a média de V1 escalar V2 mais a média de V2 ao quadrado. Dessa forma aqui. O que seria essa expressão que nós temos, a média do produto escalar? A média do produto escalar seria a seguinte. Nós temos que V1 escalar 2 seria módulo da primeira velocidade, vezes o módulo da segunda velocidade, vezes o ângulo de θ, o ângulo entre os dois vetores. Então nós estamos tomando aqui a média dessa quantidade aqui. Então isso ficaria V1 vezes V2 vezes a média do cosseno de θ. Como nós sabemos que os ângulos entre os vetores são, a princípio, equiprováveis, todos os ângulos são possíveis, se a gente tomar a média dos cossenos de θ, nós teremos que esse valor ele será zero. Isso significa, então, que, em função de não haver nenhuma correlação entre as velocidades sejam equiprováveis, nós podemos dizer, então, que esse termo, o produto escalar V1 e V2 é igual a zero. Isso significa que a média de G ao quadrado fica média de V1 ao quadrado, média de V1 ao quadrado menos a média de V2 ao quadrado. Mais. Aqui. Quando a gente toma a média da velocidade 1 e a média da velocidade 2, a princípio, se as moléculas são iguais, têm a mesma massa, essas velocidades médias são iguais. Então isso aqui seria 2 vezes a média de V ao quadrado. Uma vez que as moléculas são iguais, né? Então, ficamos com a média de G ao quadrado igual a 2 vezes a média de V ao quadrado. Dessa forma. Podemos agora trabalhar um pouco mais essa relação aqui. O
que nós temos? Nós já vimos nas aulas anteriores que a energia cinética média é igual a 1 meio dm a média de V ao quadrado. Também nós vimos que isso aqui é 3 meios de kT. Então isso significa que a velocidade fica então igual à velocidade, a média da velocidade ao quadrado, ou a média quadrática, ela fica igual a 3kT sobre m. Se nós tomarmos a raiz desse lado e desse lado, então nós definimos aqui a velocidade RMS, como a gente já viu. Aqui a velocidade RMS ela é igual a 3kT sobre m. Vimos também que a velocidade média ela é igual a raiz de 8kT sobre πm. Se a gente dividir a velocidade média pela velocidade RMS, a gente percebe que existe um fator entre elas, que seria raiz de 8 sobre 3π. Então essa seria a relação entre as duas velocidades. Nós podemos mostrar que essa relação também é satisfeita para a velocidade relativa. Dessa forma, a gente pode escrever que a média da velocidade relativa sobre a velocidade RMS ela também apresenta esse fator aqui. Então, o que nós temos aqui em cima? Olha, se eu tomar a raiz quadrada de ambos os lados dessa relação, nós temos o seguinte, nós temos aqui que isso chegaria à velocidade RMS, e aqui ficaria raiz de 2 vezes a velocidade RMS. Aqui, velocidade relativa, né? Quadrática, média. Isso significa que nós podemos trabalhar essas duas relações da seguinte forma. Olha aqui, ó. O que seria a velocidade relativa quadrática média? Ela seria escrita em termos da velocidade média da seguinte forma. Ela seria 3π sobre 8 raiz da velocidade média igual a raiz de 2 vezes 3π sobre 8 vezes a velocidade média. Então, nota o que a gente fez, né? A gente substituiu em cada um desses termos aqui, olha, a gente substituiu essas relações aqui, olha. Simplifico esse termo com esse termo. Desse modo, a gente mostra que a velocidade média, a velocidade relativa média, ela é igual a raiz de 2 vezes a velocidade média. Assim, agora a gente pode reescrever a expressão que nós derivamos para o livre caminho médio, considerando que as moléculas que foram varridas estavam em repouso. Agora podemos reescrever
essa relação dessa forma aqui, e nós ficamos com a seguinte expressão para o livre caminho médio. Então lá nós tínhamos o seguinte. Então a gente vai ficar, se a gente olhar ali, relembrar, da frequência colisional, nós teremos, e substituirmos na expressão que nós temos aqui, olha, em termos da frequência colisional, a gente fica então com a seguinte relação. A gente vai ficar aqui que lambda, ou o livre caminho médio, é 1/2 de raiz de 2 π d ao quadrado vezes n. Então essa é a expressão que nós temos aqui, né? Usando agora essa expressão que nós acabamos de derivar aqui. Então, a gente consegue concluir que o livre caminho médio, o efeito do movimento relativo sobre a expressão que a gente tinha anteriormente é apenas a inclusão de um termo raiz de 2 nessa expressão. Podemos estimar agora que nós conhecemos a expressão de livre caminho médio, podemos estimar quanto seria, né, essa quantidade, considerando o ar em condições normais de temperatura e pressão. Vamos lá, o que nós temos aqui? Nós precisamos determinar N nessa expressão. Então, N, como a gente já viu, a equação de gás ideal, ela é PV igual a número de moléculas, constante de Boltzmann vezes T. Se a gente passa o V dividindo, nós temos que isso fica Nzinho kT. Dessa forma, o Nzinho é igual a pressão sobre kT. Condições normais de temperatura e pressão, nós temos pressão de 1 atm, 0 graus Celsius. Nós ficamos aqui com 101,325 kPa sobre 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin vezes 273 kelvins. Esse aqui vai embora com esse aqui. Aqui então a gente determina que o número de moléculas nessas condições é o número de Loschmidt. A gente já fez essa conta anteriormente. Isso aqui dá 2,69 vezes 10 na 25 moléculas para cada metro cúbico. Então, em posse dessa informação, agora a gente precisa conhecer quanto seria o diâmetro efetivo, né, para o caso das moléculas de ar. Então, moléculas de ar é um modo de dizer, a gente está se referindo a nitrogênio ou oxigênio. Então, o diâmetro efetivo das moléculas de ar seria o diâmetro, a gente poderia considerar o diâmetro de qualquer uma das duas. Ou poderíamos considerar até o diâmetro das moléculas de nitrogênio, uma vez que as moléculas de nitrogênio correspondem a 80% do ar, aproximadamente. Podemos considerar então aqui o diâmetro efetivo como sendo 3,7 vezes 10 a menos 10 o metro, 3,7 angstroms. Então isso significa que o nosso livre caminho médio nessa condição seria raiz de 2 vezes π
vezes 3,7 vezes 10 a menos 10 elevado ao quadrado. Então aqui teria 1 metro quadrado, vezes o número de Loschmidt. Para cada metro cúbico. A gente pode estender um pouquinho essa relação aqui. Dessa forma, nós sabemos então, se a gente calcular esses dados, a gente vai chegar que o livre caminho médio ele é igual a 6,26 vezes 10 a menos 8 metros. Como a gente percebe, é uma quantidade extremamente pequena. Isso explica muito bem aquele experimento numérico que a gente fez usando o simulador PET. A gente viu que realmente as colisões moleculares são extremamente frequentes e freiam a frente de deslocamento das moléculas. Desse modo, o fenômeno que a gente observa ali é o fenômeno difusivo, não um deslocamento direto das moléculas de uma região para outra. Aqui a gente vê que no caso das moléculas de ar, nitrogênio ou oxigênio, as colisões ocorrem a cada 10 na menos 8 metro. Então, do metro, então isso realmente mostra um número de colisões muito elevado. Agora a gente pode calcular também a frequência colisional, o F, nesse caso, que seria igual a velocidade média sobre lambda. Nessas condições, a gente pode estimar a velocidade média como sendo algo da ordem de 485 metros por segundo, sobre 6,26 vezes 10 na menos 8 do metro. Então nós sabemos, podemos calcular que a frequência colisional nesse caso é de 8 vezes 10 a 9 colisões por segundo. A gente mostra que existe um número absurdo de colisões acontecendo em cada segundo. Então, uma vez que o ar ele apresenta realmente muitas moléculas em condições normais de temperatura, cada metro cúbico tem 10 a 25 moléculas, então realmente o número de colisões é bastante elevado. A gente poderia mostrar também que podemos calcular aqui o tempo colisional, e o tempo colisional em termos da frequência colisional, o inverso da frequência colisional, esse tempo colisional ele é igual a 1,2 vezes 10 a menos 10 do segundo. Então, um tempo entre colisões bem pequeno, como a gente pode ver. Né? Então, que a gente poderia definir isso como sendo o tempo livre médio entre colisões. Na média, uma molécula leva 1,2 vezes 10 a menos 10 segundos, né, demora 1,2 vezes 10 a menos 10 segundos para colidir com as moléculas, com outras moléculas na média. É interessante observar também que quando nós analisamos o livre caminho médio, ele depende, para um determinado gás, se nós definimos o gás, ele só depende do número de moléculas por unidade de volume, ele só depende da concentração molecular. Na verdade, ele acaba dependendo apenas, então, da pressão envolvida. Ele é independente da temperatura. Se você tem um determinado volume, o que interessa no cálculo do livre caminho médio é justamente a concentração ou a pressão envolvida no sistema. Quanto maior a pressão, maior o número de moléculas, menor o livre caminho médio. Quanto menor a pressão, mais rarefeito é o sistema, maior é o livre caminho médio. Poderíamos estimar isso, mas aqui eu já tenho algumas estimativas prontas. Olha, se a gente considerar uma pressão
de 1 milímetro de Hg, uma pressão bem baixa. Aqui o livre caminho médio já seria da ordem de 0,05 milímetros. Se a gente trabalhar com pressões mais baixas ainda, na ordem de 10 na menos 6 milímetros de Hg, ou seja, já uma condição de alto vácuo, esse livre caminho médio seria em torno de 50 metros. Então veja que tem uma dependência importante aí com a pressão do sistema. Quanto mais baixa a pressão, maior o deslocamento entre as colisões. Nessa condição aqui em particular, a ideia 50 metros, o conceito do livre caminho médio, como a gente determinou aqui, ela já vai perdendo um pouco sentido. Uma vez que nessas situações as colisões são muito raras e as colisões mais frequentes acontecem com a geometria dos corpos que estão imersos nesse escoamento, ou de acordo com a geometria do duto ou do tanque que possui essas moléculas. Então, nessas condições onde você tem realmente a estimativa de livre caminho médio muito elevada em termos da maneira com que a gente definiu aqui, em termos das colisões moleculares, essa definição ela já perderia um pouco o seu significado físico. Uma vez que a geometria do tanque ou da tubulação que armazena esse gás, ela seria uma quantidade mais significativa para estimar o tempo entre colisões. Então as moléculas não colidiriam entre si, mas colidiriam com as superfícies dos corpos ou superfície do tanque que armazena esse gás. Deixo aqui, pessoal, alguns exercícios para vocês trabalharem esses conceitos. Então, determine, por exemplo, a distância de separação média entre as moléculas e compare isso com o livre caminho médio. Então, vocês vão ver que o livre caminho médio, de fato, ele é muito maior que a distância média entre moléculas. Isso mostra que uma molécula sempre viaja por várias moléculas até colidir. Então, ela passa por várias moléculas até colidir, uma vez que a gente obtém esse resultado. Tem alguns outros exercícios que são bastante interessantes, que eu gostaria que vocês trabalhassem um pouco, para que vocês tenham uma boa desenvoltura na análise de problemas que envolvem o cálculo de livre caminho médio. Tá bom, pessoal? Analisem esses exercícios com calma. É isso aí, então, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Eu agradeço a atenção de todos. Né? Um grande abraço para todo mundo e a gente se vê por aí. Até mais aí, moçada. Falou. Tchau, tchau.